Olá, bom dia a todos. Está começando agora mais uma edição do Notícia de Frente. Agora são 6 horas e 5 minutos desta segunda-feira, dia 14 de dezembro. E é claro, sempre agradecendo a você pela honra da sua companhia. Bom dia, Paulo Coelho. Olá, Lúcio. Bom dia a você. Bom dia também a você, Haroldo, professor, com quem eu aprendo direto, né? E bom dia a você, principalmente, que nos assiste. Olha, que tenhamos aí uma semana saudável, produtiva e, sobretudo, abençoada por Deus, né? Afinal de contas, é por Ele que a gente está, especialmente em dezembro, celebrando o nascimento do Deus Menino. Uma semana esplendorosa a todos nós. Bom dia, professor Haroldo Arruda. Bom dia, Lúcio Sordi. Bom dia ao nosso querido colega jornalista Paulo Coelho. Bom dia a você que nos acompanha todos os dias aqui no programa A Notícia de Frente. Uma excelente semana a todos. E a gente começa essa edição do Notícia de Frente falando aqui da Operação Boas Festas, né? Que começa nesta segunda-feira na região central aqui de Cuiabá. E essa iniciativa aí tem como objetivo evitar a obstrução das calçadas com a exposição de mercadorias, mostruários e cartazes. Com certeza, os vendedores ambulantes vão chiar e vão chiar bastante, né? Mas é uma cobrança que normalmente é feita pelos comerciantes que são estabelecidos, né, nessas avenidas aí da região central. E aqui só detalhando que entre 14, né, os dias 14 hoje e 31 de dezembro, mais uma edição da Operação Boas Festas será realizada pela Secretaria de Ordem Pública em toda a região central de Cuiabá. E a ação é feita de forma integrada com a Secretaria de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico e a Polícia Militar, tendo como principal objetivo garantir ao cidadão os direitos constitucionais, a normalidade e a tranquilidade da ordem pública. Mas, Lúcio, pois não. Lúcio, com relação a essa primeira informação sua, essa guerra entre camelô e empresários é uma guerra, né? Entre camelô, empresário, prefeitura, todo ano, época de Natal, é exatamente isso. Não sei se vocês se lembram, durante a prefeitura, a gestão de Chico Galindo, ele inventou de colocar ao lado do porto, ali tem um camelódromo ali, né? Justamente para fazer a migração dessas pessoas do centro para lá. Um erro brutal, a meu ver. Até hoje é um erro brutal, porque, veja bem, essas pessoas, as mercadorias que elas vendem são na maioria das vezes, compras por impulso, né? Você precisa de fluxo. Sabe-se que qualquer iniciante, estudante de marketing sabe que existe uma necessidade muito grande de se ter fluxo, né? Porque as pessoas compram por impulso ou por razão, né? E na maioria das vezes as compras são por impulso, nos casos dos camelôs, né? E lá não tem um mínimo de fluxo, não tem um mínimo de ponto para poder realmente dar condições para que ele possa vender as suas mercadorias. O que ele fez foi tentar resolver um problema dos empresários necessariamente, à época o Chico Galindo, afastando os camelôs naquela posição. O que é que o governo de São Paulo muitas vezes acabou financiando e ajudando, principalmente a quantidade, ainda tem muito, né, camelô na 25 de março em São Paulo. Eles acabaram alugando, porque as famílias judias têm muitos imóveis ali em 25 de março, né? Alugando imóveis grandes, aqueles galpões grandes, e fazendo galerias de camelôs dentro da 25 de março, para poder acomodar, isso tudo financiado pelo próprio município, né? Para poder acomodar os camelôs em espaços que fiquem semelhantes às empresas, para que não houvesse, sobretudo, essa guerra. E pela quantidade de camelô, ainda persiste na 25 de março. Pois é, mas São Paulo é uma coisa, né, professor? E você pega Cuiabá, por exemplo, que é uma cidade grande, uma cidade relativamente grande, que não tem um fluxo concentrado, exceto ali na 13 de junho, onde as pessoas se aglomeram de forma rotineira, não é, para fazer suas compras. Agora, se você já tentou, o próprio Chico Galindo, eu lembro na época da gestão dele, fazer uns quiosques lá no fundão, lá próximo da feira, né, do mercado da feira, mas as pessoas não iam lá. Quer dizer, sem cliente, sem o freguês, não tem como. E aí as pessoas precisam de buscar seu sustento. Falta, muitas vezes, dos gestores, eu não vou falar aqui da atual gestão, que
deu uma amenizada, mas falta dos prefeitos, como um todo, uma sensibilidade maior em relação aos ambulantes. Acho que tem como se chegar a um denominador sem ter que interferir no ir e vir, não é? Porque o cara que fica na calçada ele atrapalha, mas também não interferir na renda das pessoas, porque o ganha-pão está ali, não é? Então, tem jeito sim. Ali, ó, atrás da imprensa oficial, tem uma ruazinha ali, ali na Praça Ipiranga, tem aquela antiga Iomate, não é? Não é a Iomate ali? Do ladinho tinha uma rua ali que era específica para isso. Agora não pode também fazer mais ali o trabalho de venda aí dos camelôs ali. Quer dizer, é uma pena, porque ali sim é o centro nervoso eu só acho que comercial. O município precisa achar uma estratégia que não, de certa forma, incomode, inclusive, o próprio empresário também. Não estou aqui defendendo o lado só do empresário, pelo contrário, da população também, e dos camelôs também, né? Mas chega a ser até meio desonesto você ver, por exemplo, muitos camelôs que estão clandestinamente na frente de uma empresa que paga todos os seus impostos, paga todos os seus... Enfim, uma carga tributária gigantesca. Aí o sujeito vai lá e monta bem na frente, atrapalha o trânsito das pessoas, né? E realmente isso eu acho até injusto, né? Mas eu acho que, enquanto poder, enquanto município, a prefeitura deveria achar uma vertente, um denominador comum que realmente pudesse atender tanto o lado dos camelôs, quanto o lado das empresas e das pessoas, que pudessem, com todo conforto, né, comodidade, frequentar um local específico no centro da cidade que tenha fluxo e que os camelôs possam vender os seus produtos e serviços. A verdade é que é difícil, né? Não é fácil. Agora está mais fácil. Conciliar os interesses dos ambulantes com os comerciantes. Não é fácil. Por uma razão simples, e vocês acabaram de abordar isso aqui, né? O ambulante quer ficar ali no ponto de movimentação, né? Onde as pessoas circulam, não é isso? Natural. Não adianta nada, que para eles não resolve o problema arrumar uma área específica para os ambulantes, mas não passa ninguém. Onde não tem um trânsito muito grande de pessoas, não é isso? Então, por essa razão aí é que não é fácil, né? Conciliar os interesses dos dois lados. Mas a prefeitura de Cuiabá tem, no caso aqui de Cuiabá, tem esse controle. Ela sabe o que fazer, ou pelo menos tem como estudar, tem uma amplitude maior de fazer essa organização aí, ceder espaços ali mesmo, alugar barracão. Mas ali, Paulo, por conta até da pandemia, tem imóveis que estão fechados ali. Claro que são empresas privadas que fecharam, espaços privados que podem ser alugados pela prefeitura, justamente para acomodar esses camelôs, né? E por conta da pandemia, tem alguns imóveis que estão nessa situação. Eu não sei como fazer esse trâmite, mas é exatamente esse trâmite que o município de São Paulo fez para tentar acomodar o máximo possível. Tanto é que quem está na rua está clandestino em São Paulo. O que não pode é a ordem pública, por meio de seu secretário, usar de truculência, né? Paulo está falando que está fazendo... Não estou dizendo que tem acontecido isso, mas o que não pode é o fiscal da prefeitura chegar lá, o cara está trabalhando e tirar a barraca do cara na marra, fazendo com que ele perca a oportunidade de defender seu ganha-pão. Esse trabalho que a prefeitura vai fazer, né, de tentar organizar ali o centro da cidade aí, entre ambulantes e comerciantes, com foco aí nas vendas de Natal. E aí, por falar nisso, trazer aqui um dado, né, de uma pesquisa divulgada na semana passada pela FEComércio, né, Federação do Comércio de Mato Grosso, e tem um dado lá preocupante, né? Preocupante para os comerciantes, né? Nessa pesquisa da FEComércio, foi mostrado lá que de cada 2 consumidores, um não pretende fazer compras nesse Natal. Diz que vai guardar o dinheiro. Que bom, né, que tem dinheiro para guardar, né? Chama juízo, chama-se prudência, não é? Porque sabe que os tempos não são dos melhores. Tem que fazer uma espécie de economia mesmo. Exatamente. Não tem perspectiva, né? O brasileiro não tem perspectiva de nada. Mas agora e o governo não projeta isso. Da hora que o voucher do governo federal, voucher que chama? Auxílio emergencial. Auxílio emergencial é uma incógnita. O governo não sabe se manterá, se será menor. Então, em função disso,
não tem ele não essa... consegue, o governo federal não melhor. consegue emplacar o Renda Cidadã, não tem como ampliar o Bolsa Família, não sabe como articular isso. É essa instabilidade que faz com que realmente o brasileiro recue, né? E tente, de certa forma, segurar o máximo possível, porque não se tem perspectiva. O governo não dá perspectiva de emprego, principalmente para o ano que vem. E o não pagamento, né? Se não conseguirem viabilizar a continuidade desse pagamento aí do auxílio emergencial, a situação aí vai ficar mais difícil. Muito pior. Vai ficar muito mais difícil, porque o auxílio emergencial evitou que a crise no país fosse maior do que ela já é, né? E tem um problema aí, né? O país precisa recuperar um setor que é vital para a economia. Foi o setor que mais foi abalado, mais foi atingido, que foi o setor de serviços, né? Sem dúvida. São 65 milhões de brasileiros que vão deixar de receber o auxílio emergencial. E aí esse setor de serviços, ele é responsável por próximo de 70% do movimento de toda a economia do país. Quer dizer, não é só pessoas que vão passar necessidade financeiramente, faltando dinheiro, faltando comida dentro de casa, mas é um outro setor que, consequentemente, também sofrerá um prejuízo, né? Não deixa de ser prejuízo, né? Uma falta de fluxo de venda, que é do comércio de serviços, né? Que realmente foi muito impactado com a pandemia e agora, com a falta do auxílio emergencial, acaba tendo esse problema. E o mais interessante de tudo, que em avaliação recente do Datafolha, do presidente da República, ele continua com um patamar alto de aceitação e aprovação do seu governo, segundo o Datafolha. Mas não se tem ainda a projeção dessa pesquisa, né, com relação depois da retirada do auxílio emergencial. Porque não saiu, porque não foi retirado ainda, né? Não foi retirado ainda. Mas isso aí, na minha avaliação, Haroldo, é como andar de bicicleta. Você está andando de bicicleta, certo? Aqui na rua mesmo, daqui da TV Gazeta, da Vila Real aqui. Se você parar de pedalar, a bicicleta vai cair. Ela vai perder velocidade e você vai perder o equilíbrio e vai cair. E você cai junto. E aí você cai junto. E o caso do Bolsonaro é isso. Ele tem uma bicicleta chamada auxílio emergencial. Está bombando, especialmente no Nordeste, não é? Se essa bicicleta parar, hoje essa bicicleta reflete nos números positivos, no Ibope, Datafolha, etc., na popularidade do presidente da República. Se ela parar de vez, esse reflexo também será mostrado nas pesquisas de opinião pública quanto à popularidade do presidente. Ou seja, deve cair, não sei se significativamente, se ao ponto de torná-lo inviável para um projeto futuro aí de reeleição. Agora, que vai refletir, vai. Se o governo não aprumar e não achar uma forma de um recurso aí, mesmo que seja menor dos R$500, aí, porque senão ele vai ter essa consequência. E já tem gente de olho, o Paulo Guedes já está de olho nisso aí, e a equipe própria está tomando providências no sentido de achar um caminho. O Paulo Guedes, ele sabe o caminho, mas ele não quer botar a mão. Ele sabe aquela pessoa que tem o recurso, né? Mas vai até o final das possibilidades para que não tenha, ele está em situação difícil, tem um dinheirinho na poupança, né? Mas ele não pega o dinheiro da poupança porque ele acha que ele vai resolver isso sem necessidade de pegar esse dinheiro. São as reservas internacionais que o Brasil tem. O Brasil tem hoje 350 bilhões de dólares, algo aproximadamente 1,9 trilhões de reais, que está ali disponível, que ele pode muito bem manter isso durante alguns meses. Mas ele finge que não está ali. É o último recurso. É o último recurso, é o que está ali. Se tudo não achar, se não conseguir tirar do Fundeb, se não conseguir tirar dali ou de acolá, ou se não, a questão de um novo imposto sobre as operações financeiras, enfim, não sei. Ele vai ter que achar uma forma, uma outra fonte para que seja garantido esse recurso aí de manutenção. E o mais interessante, Paulo, e Lúcio, telespectador, por ironia do destino, esse país é um país interessante, né? Nós temos uma desigualdade social muito grande, uma injustiça social muito grande. Os bilionários brasileiros aumentaram a sua fortuna em 30%. Em 30% em 2002, em meio à pandemia, né? Por que eu chamo atenção para isso? Porque o governo poderia muito bem, porque hoje o Zé da Couve, né, e o saudoso José Safra, que morreu semana passada, dos maiores bilionários do país, dono do Banco Safra, né?
segundo a Veja, vivia uma vida de rei, né? Longe da mídia, uma vida de rei. Quando José Safra ia ao mercado, que ele não ia, mas se ele fosse comprar 1 quilo de arroz, o imposto que ele pagava era o mesmo imposto do José da Couve sobre o arroz, né? Então, o governo, se tivesse um pouco mais de expertise e destreza no campo da economia, poderia já ter estudado um sistema para que realmente a tributação não fosse diretamente no consumo, mas sobretudo em cima do patrimônio, para que as pessoas que tivessem mais pudessem pagar um pouco mais e, de certa forma, minimizar, diminuir essa desigualdade. Mas né? aí, você falou isso, inclusive, na semana passada, eu só não comentei, porque a gente estava muito sem tempo aqui, mas coçou a língua de falar. A questão do imposto sobre grandes fortunas, você falando assim, ele parece virtuoso, né? A panaceia, que ele vai realmente, ele resolveria grande parte, se não todos os problemas, porque ele seria uma fonte. Mas se você parar para analisar, você pega o exemplo da Argentina, vamos pegar a Argentina, que é pertinho, ou você quer pegar a Espanha, ou você quer pegar também a França, esses 3 países aí. Instituíram, a Argentina está querendo colocar, agora está uma polêmica danada sobre isso, a questão do imposto sobre grandes fortunas. O que está acontecendo lá? Desemprego, porque o empresário, os caras colocam o empresário como o grande vilão da história, não é? Tem que tirar do empresário, que ele ganha, como se fosse crime ganhar dinheiro num país como o Brasil, como a Argentina. E aí cria-se o tal do imposto. O cara que não aguenta mais pagar imposto, ele vaza. A Coca-Cola da Argentina vazou de lá. A Fiat, ou uma dessas montadoras, que eu não sei qual é, se é a Fiat ou se é a Ford, também vazou de lá. Na Espanha, mesmíssima coisa. Os caras estão vazando, vão para um país vizinho, onde não se tem essa burocracia, onde não se entende que o empresário é criminoso por ganhar dinheiro, por gerar emprego. O que acontece? Vai para o país vizinho, que acaba gerando desemprego. O grande medo que eu tenho sobre esse emprego, sobre grandes fortunas, é justamente, ninguém me convenceu até hoje, por A mais B, colocando aqui na pontinha do lápis, que o imposto sobre grandes fortunas resolve, a não ser criar essa onda de descontentamento no empresariado, que acaba lá na ponta suscitando o tal do desemprego. É que as premissas que você pegou, os países que você pegou, realmente não são referência. A Argentina não é referência nesse sentido. Agora não é, porque está no... Mas peguemos, por exemplo, os Estados Unidos, por exemplo, que tem um projeto nesse sentido, inclusive durante a presidência de Barack Obama, né? Esse projeto nasce na Universidade de Rockefeller, onde ele estudou, foi professor e acabou sendo aluno. É um projeto bastante ousado para os Estados Unidos, que visa exatamente isso, né? Na ponta, né? Não é, na verdade, você aumentar imposto de quem ganha mais, não é necessariamente isso, né? É tentar fazer uma redistribuição de carga tributária para que realmente as pessoas que têm muito mais, não é pouco não, muito mais, possam contribuir de alguma forma. E não necessariamente com dinheiro. Isso é importante também, um outro ponto importante, que vai ser sustentado por uma tese do Joseph Desjardins, dizendo o seguinte: uma empresa de grande porte, por exemplo, um banco como o Safra, do Zé Safra, que morreu semana passada, né? Ele pode ter tantas ações de responsabilidade social com a sociedade, manutenção de escolas, criação de laboratórios de ciência, por exemplo, em escolas estaduais ou de governo, né? ou estaduais ou do município, né? São inúmeras as possibilidades, manutenção de museus, né? Que, de certa forma, ele vai estar ajudando necessariamente a sociedade a crescer, a desenvolver e diminuindo a desigualdade social e diminuindo a injustiça social. São caminhos traçados por esse projeto que necessariamente fazem com que a empresa tenha muito mais responsabilidade social naquele país a qual ela explora o tempo todo, né? Então, grandes indústrias, grandes marcas, grandes multinacionais teriam uma responsabilidade maior, uma contrapartida maior com o governo brasileiro, caso adotasse uma política como essa. Então, é um pouco mais profundo, não é só questão de impostos, né? Mas, sobretudo, de responsabilidade social. Aqui em Cuiabá, nós temos empresas locais, como o Comper, por exemplo, o próprio Grupo Gazeta de Comunicação, que agem dessa forma, que buscam agir dessa forma. Não entram com dinheiro, mas entram com uma forma de trazer, de responsabilidade social, que possa, sobretudo, gerar credibilidade de um lado junto à sociedade e do outro dar a ela aquilo que ela mais precisa. Troco cidadão, por exemplo.
É um projeto, né? Que você deixa alguma coisa de troco no supermercado Comper justamente para poder ajudar um asilo. Qual supermercado, professor? Comper. Ah, sim. É uma parceria que o Comper tem com o Grupo Gazeta, né? Você está entendendo? Quer dizer, você não precisa, quando você fala assim, tributação de grandes fortunas, parece que não é nada monstruoso, é apenas um projeto... Tributação fala de tributo, fala de imposto propriamente. Essa questão que você falou aí, da parceria comercial de um supermercado com outras empresas, eu acho muito saudável. Agora, também tem uma situação, Lúcio e professor, que passa batido e ninguém cobra, ninguém fala nada. Por exemplo, o estado de Mato Grosso, os estados como um todo, Mato Grosso, no caso em tela, tem uma política de incentivos fiscais. O que é essa, ou de renúncia fiscal? O que é essa política? Você que é empresário, você vem para cá, não é? Eu te dou a sua vantagem, que é o incentivo para você instalar a sua grande empresa aqui, com a qual contrapartida gerar emprego. O maior problema social é a geração de emprego. E muitas vezes não gera, emprego. Muitas vezes, na maioria quase sempre, não gera. Se você pegar a Assembleia Legislativa hoje e perguntar para qualquer um dos 24 deputados se tem essa garantia ou essa fiscalização em papel, não vai falar papagaio fala também, né? Que comprovar, você está com vontade de rir por causa do papagaio. Não, do coelho fala também. O coelho também fala. Se você pedir para qualquer um dos deputados aí um extrato oficial aí, dando conta de que essas empresas que estão aí ganhando milhões de dinheiro, milhões de reais em recursos por conta dos incentivos fiscais, ela não garante, ela passa para a mais B, ela explica, ela passa, enfim, aí acaba não comprovando que gera emprego. Se essas empresas cumprissem seu papel quando recebem a garantia do incentivo fiscal, teríamos, aqui no caso específico de Cuiabá, essa geração de emprego, logo o problema, essa questão do problema e o impacto da economia seria menor. Dos incentivos fiscais, a gente vai para o aumento de impostos. A elevação da alíquota do ICMS lá no estado de São Paulo poderá impactar a carga tributária para trânsito interestadual de produtos. E é claro que o consumidor também será impactado com essa situação aqui em Mato Grosso. Nós vamos entender o porquê disso na reportagem da Sêmia Mauad. Isso aí. A ProSoja Brasil divulgou uma carta de repúdio contra uma possível taxação, então, que pode ser feita pelo governo do estado de São Paulo. Para falar sobre esse assunto, então, eu converso agora com o Wellington Andrade, diretor executivo da ProSoja. Wellington, vamos falar da questão dos prejuízos, então, que podem ser causados aí por essa taxa de 4,14% do ICMS e também a elevação da carga tributária para o trânsito interestadual? Essa medida que o governo de São Paulo está tomando, na verdade, é uma revogação por meio de decreto dos atuais incentivos concedidos e acordados no CONFAS. Então, automaticamente, quando ele revoga os incentivos, você tem essa taxação, essa carga tributária que antes não tinha sendo estabelecida. E com isso, é lógico, você aumenta todo o custo de produção da cadeia produtiva. Agora, a medida ela é considerada inconstitucional? Por quê? A princípio, ela é considerada inconstitucional, inclusive a Federação das Indústrias de São Paulo já entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade contra essa medida, porque quem tem a competência constitucional para definir tributos, majorar ou reduzir alíquotas de tributos, é o Poder Legislativo. E, nesse caso, o Poder Legislativo concedeu uma autorização para que o Poder Executivo, por meio de decreto, faça essa majoração na carga tributária. Então, esse fundamento, por si só, seria inconstitucional, o que motivou a Federação das Indústrias de São Paulo a entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade. Agora, quem paga especificamente também é o consumidor que está ali na ponta, né? É inevitável esse prejuízo a ele? Toda majoração de tributo hoje sobre qualquer setor da economia, consequentemente, ele é repassado para o consumidor final. Mais especificamente, na cadeia produtiva de alimentos, qualquer taxação em qualquer elo da cadeia, ele vai ser repassado para o consumo final e, consequentemente, você vai ter aumento, sim, dos alimentos nas prateleiras dos mercados. Agora, vai
além e vai contra também uma pesquisa que foi divulgada justamente dizendo aí que o setor de alimentação foi favorável nesse sentido, né? Não, o setor de alimentação é totalmente contra qualquer aumento de tributo, até porque o Brasil hoje já tem uma carga excessiva de tributo sem a devida retribuição do Estado. Isso também significa aumento no custo de produção do setor produtivo. Então, não tem nem como a gente ser favorável a qualquer majoração de tributo. Inclusive, nesse momento de pandemia, há uma orientação da OCDE para que nenhum país faça majoração ou reforma tributária num momento de crise econômica e fiscal tão grande devido a essa pandemia que nós estamos vivendo. O setor de alimentos cresceu justamente por isso também, né? O setor de alimentos cresceu porque tem essa competitividade por causa dos incentivos. Então, a taxação, ela traz não só uma falta de competitividade, mas ela traz, sim, aumento de preço para os alimentos que atualmente já estão pressionados, a inflação do alimento já está pressionada pelo alto consumo, pela demanda. Então, se você somar a alta demanda mais este aumento de carga tributária na cadeia produtiva de alimento, você vai ter um impacto muito maior no aumento dos preços. Com imagens de Aguinaldo Gomes e apoio técnico de Francisco Borges, Sêmia Mauad para a Notícia de Frente. Só deixar bem claro aqui que na declaração aí do diretor executivo da AproSoja, o Wellington Andrade, a repórter Sêmia Mauad perguntou para ele de consumo, né? Como seria o comportamento dos preços. Eles não estão defendendo o consumidor, não. Não é o consumidor que eles estão defendendo. Ele é o diretor executivo da AproSoja. Ele está defendendo aí os produtores. Ou seja, aliás, o seguinte, os bambambãs do agronegócio aqui em Mato Grosso, eles querem tirar, né? Lógico, a contribuição que eles dão ao Estado é imensa, né? Exportam muito. Agora, o seguinte, eles parece que se recusam a contribuir um pouco mais, parece não, eles se recusam a contribuir um pouco mais com o Estado de Mato Grosso como um todo. Eles estão reclamando aí pelo seguinte, porque vão ter que pagar um pouquinho mais de imposto, não é isso? E eles pagam um pouco imposto, mas choram, né? A choradeira é imensa. Então, só para deixar claro que a defesa aí não é do consumidor, é do empresário e normalmente dos grandes empresários. Eu acho também assim que a gente não pode demonizar o setor produtivo também, não. Não, eu não estou demonizando. Eu estou dizendo o seguinte, que eles não gostam de pagar imposto. Ninguém gosta, né? Não, ninguém gosta, né? Mas eles têm muito. Eles têm muito, né? Faturam bilhões, agora tem que contribuir um pouco mais com o Estado de onde eles retiram tanta riqueza. Não, eu concordo. Eu só ia terminar de molhar o bico para dizer que falta o quê? Falta uma articulação, gente. Eu não sei se há medo, Haroldo, do setor político de Mato Grosso de colocar à mesa o setor produtivo. Gente, questão até de bom senso, vocês já contribuem com isso, já geram emprego, já fazem isso. Agora, mas é muito pouco, vocês podem colaborar com mais. Em que vocês podem colaborar com mais? Aí já parte com uma tabela de propostas já, que tal se a gente melhorar aqui, e melhorar aqui, e melhorar Mas eu vou fazer a pergunta para você. Você perguntou para mim, eu vou responder para você. Onde é que decide isso? Não, no parlamento resolve isso, por exemplo. Pois é, no parlamento, acompanha o raciocínio. No parlamento resolve isso, certo? Onde é que resolve isso, professor? No parlamento resolve isso. Quem é que financia a campanha dos deputados estaduais, federais no Brasil? O setor produtivo, inclusive, muitos produtores, eles ajudam significativamente. Aliás, se não fossem eles, muita campanha aí não seria... Beleza. E o deputado aqui estadual que é financiado por um grupo político ligado ao agronegócio vai ter interesse em defender quem? Não tem interesse de defender o... Está respondido? Está respondido. Pronto. Não, mas isso não tem... Quem é que se elegeu agora no último dia 15 de novembro para ser o legítimo representante do agronegócio aqui em Mato Grosso? Exatamente. Dos grandes, né? Dos grandes, né? É o representante dos grandes. Ele diz que não, que representa todo mundo, que ele representa o pequeno produtor, a agricultura familiar, mas o seguinte, quem bancou a campanha dele foram os reis da soja, os reis do algodão, né? Os reis do gado, né? Então, eles vão representar quem? Na hora de defender lá em Brasília algum interesse,
qual interesse eles vão privilegiar. Exatamente. É lógico que é do grande. É lógico Claro, que é do grande. o raciocínio é simples, não pode ser. Eu entrevistei no programa Opinião da TV Pantanal, na semana que passou, eu e o professor Lorenberg Alves, a gente entrevistou ao vivo o presidente da Assembleia, que é a única voz que eu tenho visto até agora a se levantar contra o agronegócio. Mas não é contra, eu não gosto de você e pronto. Até perguntei para ele, deputado, presidente, o que o senhor tem contra o agronegócio? Nada, Paulo. Eu só entendo que eles poderiam e deveriam colaborar mais com o Estado que gera tanta riqueza para eles, não é? E que eles, nesse momento especial aí de crise, em função da pandemia, deveriam dar o ar da graça de forma mais eloquente, de forma mais, não é, contundente, assim, ó. E aí não tem dado, não tem mostrado a que vieram. E aí ele tem uma voz muito crítica, o presidente Botelho, presidente da Assembleia, é um só, mas é o presidente da Assembleia. Eu acho que a discussão deve ser levantada em reuniões e promover, fazer um barulho realmente, a imprensa tem que ir junto, fazer ecoar isso e trazer o pessoal. Eu acho um bom senso, sem colocar a faca no pescoço, um bom senso. Gente, o que vocês podem fazer? Vamos melhorar aqui. R$2, R$1 por saca, imaginou? R$1 por saca é milhões que não acaba mais. Isso transformado em ações sociais, indo para bem aplicado, nossa senhora. Olha, agronegócios, lixo, concessão de água, energia e transporte público é uma força política gigante, tem uma força política gigantesca. Quando um candidato a prefeito senta aqui, que eu pergunto, você terá coragem suficiente para enfrentar os barões do transporte público? Né? Terá coragem suficiente para realmente para poder fazer esse enfrentamento, lutar pela população? Não tem. Ele não tem coragem. Gente, nós estamos aqui, nós entramos numa pandemia, passamos o pico numa pandemia difícil, né? Com ocupação de UTIs altíssima, uma queda significativa, entrou o processo eleitoral, o processo eleitoral fomentou ainda mais a transmissão do vírus Covid-19, não tenha dúvida disso, né? Hoje nós estamos aumentando o vírus e até hoje uma reivindicação que é óbvia e fundamental para que a contaminação não aconteça ou diminua de forma significativa seria o aumento do número de ônibus, da frota de ônibus em Cuiabá. Até hoje não deu conta de fazer isso. Não deu conta, não. Não deu conta de fazer isso. Quer dizer, fica pisando em ovos o tempo todo porque não faz o enfrentamento necessário, entendeu? Não tem coragem de sentar e conversar. Escuta, a situação é essa, o povo está morrendo. Você está com 30% da frota, tem que botar 90%, tem que botar, mas vai ter prejuízo, então tá bom, não vou fazer nada. Não, é isso que não pode. Mas espera aí, vamos voltar aqui. Você está entendendo? O que é que você falou agora há pouco? Sobre os grandes do agronegócio? Por que não tem enfrentamento com eles? Porque eles bancam as campanhas eleitorais, não é isso? Isso. No transporte coletivo, é a mesma coisa. É a mesma coisa, professor. Né? Não mexem com eles, é o seguinte, ao invés de defender os interesses do usuário do transporte coletivo, eles protegem o bolso dos empresários do transporte coletivo. Por quê? Porque eles são amiguinhos, o jogo ali é combinado. Quer dizer, diminuíram a frota aqui na pandemia para proteger o bolso do empresário enquanto se colocava a população em risco, sendo contaminada por andar amontoada, como sardinha em lata, dentro desses ônibus. Então, é a mesma coisa, né? Não mexem lá com os grandões do agronegócio, pelo mesmo motivo que não se mexe com os empresários do transporte coletivo. Simples assim. Simples assim. Não tem outra conversa. Vou citar um exemplo. Eu já citei esse exemplo, inclusive, aqui nessa mesa, nesse programa, nesse canal. Agora, por conta das eleições municipais, nós entrevistamos na Rádio Vila Real, no Tribuna, e aqui também, no Notícia de Frente, o então candidato a prefeito Emanuel Pinheiro, candidato à reeleição, Emanuel Pinheiro. Eu questionei a ele, Haroldo, sobre a pandemia e tal, e no ápice da pandemia, nos decretos da vida aí e tal, quando se resolveu voltar, ele liberou apenas 30%, 40% da frota de coletivo. Um dos argumentos que ele usou, e eu fiquei de boca aberta, que eu fiquei espantado realmente, foi que se colocasse mais ônibus, poderia causar prejuízo às empresas ou à empresa de transporte coletivo. Ora, estamos numa pandemia, não é? Você precisa dar vazão para evitar aglomeração. E o prefeito fala isso?
preocupado com o bolso do, que nem o Lúcio falou, do empresário, era hora de falar, não, vamos colocar... Eles usam uma expressão bonita quando vão dizer isso. Olha, precisa ter o equilíbrio econômico-financeiro. Ou seja, nós queremos defender o empresário. Ponto. Nós estamos defendendo quem tem dinheiro, né? Quem banca as campanhas eleitorais. É esse aí que nós estamos defendendo a população. População que se dane com a pandemia, que seja contaminada, não é isso? E aí eles vêm dando as desculpinhas, as justificativas, né? Tentando explicar o inexplicável. Né? Ó, pra você ter uma ideia, tem alguns estados... Aí eles colocam aqui, tem um comentário aqui do Newton Pereira Pinto, né? Aqui no nosso WhatsApp, diz o seguinte: olha, vivemos em um país feudalista, de oligarquias. Viva os ricos. Ou seja, viva os poderosos. O poder público primeiro olha para os poderosos e aí depois, se sobrar um tempinho, né, vai olhar para quem anda de ônibus, né, para quem ganha um pouco mais de um salário mínimo. É isso. Então... O mais interessante, por exemplo, alguns estados, logo no começo da pandemia, de forma inteligente, né, decidiram que o transporte coletivo seria um meio, infelizmente, de alta contaminação da população por conta da Covid-19. Sentaram com os proprietários de ônibus e chegaram à seguinte conclusão: que os ônibus deveriam ter apenas 50% dos lugares ocupados, de forma alternada dentro do ônibus, né? E isso seria o suficiente. É claro que os proprietários de ônibus e a frota deveria ter no mínimo 70% da frota nas ruas, né? É claro que o proprietário de ônibus arrepiou, não, mas eu vou ter um prejuízo muito grande. Como é que faz? A prefeitura, né, bancou a diferença de prejuízo, entendeu? 17% por conta do aumento da frota, na questão de combustível, e mais um percentual com relação à ocupação do ônibus, subsidiou durante um período de 30 a 60 dias, para que realmente houvesse esse equilíbrio de contas, está entendendo? Aqui não foi feito isso. Aqui o prefeito pede, o dono do ônibus fala não, e aí passa-se o tempo, o povo contaminando e morrendo, aí pede de novo, fala não, e assim vai indo. Os caras mandam na prefeitura, porque não tem, a prefeitura não tem força suficiente política para poder realmente atender a mazela da sociedade, que é mais interessada nisso tudo. Não é o dono do ônibus. Ele tem uma concessão, nada mais que isso. Olha aqui quem é o prejudicado. A mensagem aqui do Márcio, né? Ele diz o seguinte: Lúcio, lá no bairro Santa Terezinha, os ônibus chegam a levar mais de 1 hora, né? Quando não está no horário de rush. E só ônibus velhos. É o que nós estávamos falando. Clarice mora lá no Parque Cuiabá. Ela falou: Haroldo, eu só vou uma vez por mês. Quem é Clarice? É uma telespectadora do Cidade Alerta, que mandou mensagem para mim. Ela falou assim: Haroldo, eu só vou uma vez no centro para poder pegar minha aposentadoria, porque tem que ser presencial, não tem outra forma, entendeu? Eu vou do centro, da minha casa, Parque Cuiabá, para o centro com o ônibus lotado. E eu volto com o ônibus lotado. Eu tomo cuidado o mês todo. Eu sou do grupo de risco, altíssimo de risco. O mês todo eu tomo cuidado da minha casa. Não saio para nada praticamente, né? E aí eu tenho que sair. Eu estou morrendo de medo por conta disso. Isso já persiste, Lúcio, entendeu? Por quantos meses? Entendendo? Essa reclamação da Clarice é reclamação de milhares de pessoas. Né? Bom, seguindo aqui, Paulo Coelho, seu destaque de hoje. Vou comentar sobre a vacina, rapaz. O Supremo Tribunal Federal, o STF, o campeão em arroubos e também de invadir terreno alheio. O terreno alheio que eu falo são os poderes, né? Os demais poderes. O Supremo vai, nessa semana, mais exatamente na quinta-feira, dia 17, vai julgar aí por decisão do ministro Fux uma ação impetrada aí pelo PSOL e também uma outra por outros 2 partidos, Rede Sustentabilidade e o PCdoB. São 3 partidos aí também. O que eles querem? Eles querem que o governo fazer o Supremo obrigar o governo federal a comprar 48 milhões de doses da vacina chinesa sem a devida segurança, garantia e eficácia. Então, vou discorrer sobre esse assunto aí daqui a pouco aqui no Notícias de Frente. E o seu destaque, professor Haroldo? O meu destaque é com relação a essa mudança de postura política por parte do presidente Jair Bolsonaro
que até então na eleição de 2018, né, dizia que, acabou inclusive agradecendo a Geraldo Alckmin à época, dizendo o seguinte: quando o Geraldo Alckmin, ainda candidato à presidência da República, se aproximou do Centrão e teceu a seguinte frase: muito obrigado por você unir a escória da política. Essas são palavras de Jair Bolsonaro em 2008, com relação à aproximação do Geraldo Alckmin ao Centrão. E ele faz agora a mesma coisa, exatamente a mesma coisa. Qual a intenção de Jair Bolsonaro com essa aproximação, que era um namoro que começou há 6 meses e agora já está virando casamento? Será que os fins justificam os meios? Será que essa é uma estratégia maquiavélica de Jair Bolsonaro para que realmente possa aprovar as pautas bomba, as pautas importantes do governo no ano que vem? Vou falar sobre isso hoje no meu destaque. E antes da gente ir para o intervalo aqui, só registrar aqui mais um comentário aqui sobre essa questão do transporte coletivo. Referente aos ônibus, aqui em Várzea Grande não é diferente. Sou presidente do bairro Ouro Verde. Propus uma ação civil pública referente ao transporte público, porém o judiciário também age da mesma forma, com proteção aos empresários. Aí é difícil, né? Bom, nós vamos aqui ao nosso intervalo comercial e a Notícia de Frente volta daqui a pouco.